Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Caroline Dizei e hoje o vídeo é sobre como eu descobri minha gravidez, sobre os primeiros sintomas que eu tive e vou citar alguns deles aqui. Então se você quer saber, é só continuar assistindo esse vídeo. Tem mulheres que descobrem a gravidez, né, através dos sintomas, tem outras que já não apresentam sintomas nenhum. Eu tive sintomas, mas foram bem poucos, não foram muitos sintomas daqueles de vomitar, enfim. A menstruação, ela sempre foi desregulada. Então, se fosse para me descobrir a minha gravidez através dela, eu não ia descobrir nunca. Então, eu nunca me preocupei em relação ao atraso de menstruação com a gravidez, porque a minha menstruação sempre foi desregulada. E quando eu casei com o Rodrigo, a gente foi morar em um barraquinho, né, no comecinho. E a gente tinha uns 2 meses que a gente de casado por aí. E aí eu comecei a tomar um remédio, né, no meu anticoncepcional. Quando eu tomei esse remédio, eu não sei se foi por conta disso que ocasionou na minha gravidez, né? Não sei se foi por conta disso. Eu comecei a tomar um remédio, um anticoncepcional, e aí esse anticoncepcional começou a me fazer mal, né? Eu comecei a passar mal, né? Eu comecei a ter vários enjoos, vomitar essas coisas. E aí não tava me fazendo bem. E eu tive que trocar de anticoncepcional. Eu não sei se foi por conta disso, mas a minha gravidez ela não foi planejada. E aí quando eu comecei a tomar meu anticoncepcional, o outro que eu tinha trocado, a gente se mudou desse barraco e foi pra um condomínio. A gente foi morar num condomínio, pra cá pra baixo, onde eu tô morando mais ou menos. E a gente ficou uns 4, 5 meses lá, porque a gente já tinha uns 4, 5 meses de casado já. E aí eu me lembro que eu fui fazer uma carne de porco, né? Na panela de pressão. E aí eu gostava bastante de carne de porco, né? E aí eu fazendo lá tudo e tal, o cheiro começou a me enjoar. Até aí tudo bem, né? Eu comecei a ficar enjoado e tudo mais, aí até pensei que era por conta que tava forte, enfim. E aí quando eu fui colocar no prato pra me comer, quando eu fui experimentar, né? Eu comecei a enjoar. Eu não consegui comer a carne de porco. Eu comecei a querer vomitar, a sentir ânsia de vômito, por conta do cheiro e por conta do gosto. E aí eu pensei que era por causa do tempero, enfim. Mas eu comecei a achar estranho, porque isso nunca tinha acontecido comigo, né? E aí eu fui e mandei um áudio pra minha mãe, né? Em relação a isso, perguntando. E ela pegou e falou pra mim: Carol, será que você não tá grávida? Aí eu falei: não, mãe, eu tô tomando remédio certinho, não sei o quê. E aí tá. Como eu achei estranho, eu decidi falar pro Rodrigo, né? E eu pedi pra ele comprar um teste de farmácia pra mim. Aí ele foi, comprou o teste de farmácia pra mim, eu fui fazer e aí deu negativo, né? Eu não sei se deu negativo por conta que tava muito cedo ainda a minha gravidez, ou não sei, eu sei que deu negativo. E aí eu não quis comprar outro teste, né? Porque geralmente a gente compra outro teste. Por exemplo, se você fez o teste, deu negativo, você vai e faz outro pra ver se realmente deu negativo, né? Porque às vezes dá erro nisso. E aí eu não comprei, né? E aí eu falei: não tô grávida não, deu negativo, então nem comprei. O enjoo, ele foi o primeiro sintomas que eu tive. Os segundos sintomas que eu tive foi um desejo que eu tive de comer batata frita com cheddar e bacon por cima. Me veio uma água na boca muito grande, porque assim, vontade todo mundo tem, né, de comer as coisas, mas ao ponto de dar água na boca e você querer porque você quer, senão você não vai estar bem, eu tava desse jeito. E aí nunca tinha acontecido isso comigo também. E até a gente, no dia quando a batata frita chegou, a batata lá chegou pra me comer, eu comecei a brincar com o Rodrigo, né? Aí eu falei assim: Rodrigo, eu tô assim, com essa vontade toda de comer essa batata frita, imagina quando eu estiver grávida, não sei o quê. E eu brincando com ele, nem imaginava eu que estava grávida mesmo, né? Eu tinha consulta marcada de prevenção, né? Toda mulher se cuida e tudo mais, quando casa, quando tem relação e tudo mais. E aí eu tinha consulta marcada.
quando a gente chegou lá no médico, ele perguntou pra mim, né, como todo médico pergunta, se eu tive sintomas, se eu tive alguma coisa estranha. E aí eu falei pra ele que tinha tido enjoo. Aí ele perguntou pra mim se eu fiz algum exame, se eu fiz alguma coisa. Eu falei que eu fiz, mas deu negativo, né? E aí ele foi fazer o exame de mim. Quando ele foi fazer o exame, deu que eu estava grávida. De 6 semanas, já tinha coração e eu estava grávida. Então, assim, quando ele falou isso, gente, eu me assustei. Eu fiquei, tipo assim, na maca. Eu falei, não, eu nem tava acreditando que eu tava grávida realmente. Aí eu fiquei, não, mentira. Eu não tô grávida, eu não tô grávida. Eu fiquei sem acreditar que eu estava grávida. Quando eu peguei e olhei pra minha mãe, porque minha mãe tinha ido comigo no dia, né? Quando eu olhei pra minha mãe ela tava assustada, ela olhou assim pra mim e falou, não acredito nisso não, Carol. E aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e eu comecei a chorar. E eu só sabia chorar, gente, mas eu chorava. Tanto que o médico, ele começou a falar do bebê, porque o bebê tem isso, porque o bebê tem aquilo. Eu não prestei atenção em nada, eu não escutei nada. Era como se tivesse entrado no ouvido e saído no outro. Porque realmente eu tava fora de mim, eu tava muito sem acreditar. E a gente saiu de lá e aí a gente foi conversando, né, em relação a isso. Eu sempre falava que quando eu engravidasse, eu ia fazer vídeo surpresa, falando pro pai, né, aqueles vídeos assim. E aí eu não fiz, né, realmente, porque eu tava muito nervosa, eu tava muito ansiosa, sou uma pessoa muito ansiosa. E como eu tava bastante assustada, bastante sem acreditar, eu decidi ligar pro Rodrigo, lá dentro do hospital, né, voltando, né. E aí eu liguei pra ele e ele não acreditou, gente. Sério, ele ficou sem acreditar. Ele falou, não, mentira. Porque realmente a gente não tava planejando uma gravidez, assim, do nada. E aí ele falou, não, passa pra sua mãe. Aí ele falou com a minha mãe e aí ele também começou a chorar, né? Ele chorou também, porque ele ficou sem acreditar. Quando a gente saiu de lá, do médico, e a gente começou a conversar, né? Voltando ao assunto, a gente começou a conversar, eu e minha mãe, em relação a isso. E aí a gente entrou numa farmácia e a gente decidiu ligar pro meu pai. O meu pai, gente, ele ficou também bastante sem acreditar. Enfim, ninguém tava acreditando que eu tava grávida. E aí, só que ele ficou feliz, gente, né? Ele ficou mais feliz do que, assim, acho que todo mundo, né, na verdade. Porque enquanto todo mundo tava assustado, meu pai tava falando, sério? Não sei o quê. E aí, eu fiquei falando, gente, e agora? O que a gente vai fazer? Eu tava tão fora de mim, tão sem acreditar, que depois eu tive que perguntar pra minha mãe o que foi que o médico falou pra mim lá na sala, porque eu não tinha ouvido nada, né? E lembra no vídeo anterior, quando eu falei que o médico começou a falar pra mim sobre o bebê, sobre várias coisas, e eu não tava escutando? Enfim, eu tive descolamento ovular, porque ainda não tinha placenta, então não era descolamento de placenta, porque ainda tava muito novinho. E eu tive descolamento ovular. E o meu descolamento ovular, gente, foi de 70%, quase tudo. E aí o médico, ele até olhou assim, e na cabeça dele, gente, com certeza, passou assim, que eu não ia segurar o bebê, né? Que eu não ia dar conta de evoluir a gestação. E a gente começou a conversar, eu e minha mãe, quando a gente saiu de lá, bastante sobre isso, porque a gente ficou bastante assustada, né? Que era quase tudo. E ele ficou assustado, ele já falou, começa a ser o pré-natal logo pra você começar a tratar. E aí a foi no meu primeiro pré-natal, a minha enfermeira passou o Ultragestan, alguma coisa assim. Pensa num remédio caro, gente, mas pensa num remédio também bom, que funciona, que eu acho que ele ajudou muito a segurar o meu bebê também, depois de Deus, né? E aí, gente, ela passou esse Ultragestan pra mim, e hoje, né, hoje ela falou pra mim, hoje já quando eu segurei o João Gabriel e tudo mais, hoje ela falou pra mim assim, que, Carol, eu não queria te assustar, né, no dia, mas pra mim você não ia segurar o bebê, porque assim, era quase tudo, gente, 70%. E como eu tava no comecinho, né, e ela falou pra mim fazer repouso, né, ela falou repouso total, repouso absoluto.
fica deitada, não faz nada, fica como se o mundo fosse acabar e você tá ali. E eu fiz, gente, tá? E aí, conforme eu fui fazendo o exame, foi diminuindo o descolamento e eu melhorei, graças a Deus, né? E hoje eu tô aqui com meu baby. Voltando ao assunto, depois de um tempo, a gente acostumado com a ideia de que eu tava realmente grávida, eu comecei a me colocar no lugar de mãe, né? Já comecei a me sentir mãe. Só que assim, quando a gente não tem barriga, a gente não sente o bebê mexendo, enfim, a gente, né, praticamente é como se você não estivesse grávida. E aí, pra mim, a real só foi cair na minha vida mesmo, assim, porque eu tava grávida mesmo, é quando eu vi o João Gabriel nas ultrações, quando eu sentia ele, quando eu comecei a sentir ele, quando a barriga começou a crescer. Aí sim, eu caí na real, tô grávida, sou mãe. E assim, gente, o que eu tenho pra falar disso, né? Você falar, eu sou mãe, eu vou ter um filho, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é outra vida, é uma vida que você tá girando, é uma vida que vai precisar de você, que vai depender de você, você vai ter que dar atenção pra ela, enfim. Mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca senti um amor tão real, tão lindo, que eu tô sentindo hoje, né? Que eu sinto hoje pelo João Gabriel. Porque é um amor muito grande, gente. Você não sabe, assim, não tem comparação. Eu acho que só quem estando grávida mesmo, quem já teve grávida, quem tem filho, que vai saber o amor de um filho para um pai, e de um pai para um filho para um pai, enfim, né? A mãe para o filho. Realmente, gente, no começo eu não tinha essa preparação, eu não estava preparada para ser mãe, mas eu acho assim que tudo tem um propósito de Deus, tudo vem na hora certa, no momento certo, porque eu conheço o Rodrigo há 4 anos já, e aí eu acho que tudo vem no momento certo, no tempo de Deus, e a gente tem que olhar para o céu, agradecer, né, pelo Senhor estar nos proporcionando isso, né. Eu sei que não é fácil, mas eu acredito assim, se Deus ele te deu aquilo, é porque ele sabe que você é capaz, ele sabe que você vai conseguir, ele sabe que vai vir para um bem maior. Como eu sou cristã, eu sou evangélica, eu frequento a igreja, Deus ele usava várias pessoas para falar que eu ia ter um menininho, gente. Sempre Deus ele tá abrindo sua madre, você vai ter um filho e não sei o que. E eu não queria, gente. Eu falava pro Senhor, eu não quero, né? Porque eu não me sinto preparada. Mas eu acho assim que quem prepara é Deus. E hoje eu penso assim, que eu tô tão feliz, sabe? Eu não me arrependo de nada. Porque o Senhor, ele me preparou, né? Ele me preparou para estar nesse momento. E ele vai me preparar mais ainda. Eu acredito que ele vai me preparar mais ainda para quando o João Gabriel nascer e eu cuidar dele. Ah, gente, eu esqueci também de falar. O meu terceiro foi que assim, como eu tava tomando o meu anticoncepcional, pra mim eu tava ganhando corpo pelo anticoncepcional, né? Porque eu comecei a ganhar seios, enfim. E a barriga também começou a já aparecer. E o Rodrigo, ele falou pra mim também isso, né? Ele olhou pra mim e ele falou, Carol, você tá com barriguinha, né? E tudo mais, será que você não tá grávida? Ele também tinha estranhado, gente, bem antes disso tudo acontecer. E eu falei pra ele, não tô não sei o que, deve ser o remédio, os hormônios, enfim. Esse também foi um dos sintomas, né? Então é isso, gente. Foram esses os sintomas que eu tive, que aconteceu comigo, né? Eu tive esses sintomas de enjoo, desejo, mas relembrando, tem mulheres que não têm sintomas, que não apresenta sintomas de gravidez, só descobre mesmo quando já tá lá em cima, né, lá mais na frente, ou quando você vai fazer algo do tipo, quando você vai no médico, né, exame de sangue, enfim, você só descobre, muitas mulheres só descobrem através disso. Já comigo, eu já tive esses sintomas. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O meu relato de sintomas de gravidez, como eu descobri a gravidez, não é muito longo, mas é um pouquinho de como eu descobri, né? Um pouquinho dos sintomas aí, se você tiver esses sintomas. Então é isso, gente. Um beijo, fique com Deus
e até o próximo vídeo.